Celebramos hoje com toda a igreja o 33º domingo do tempo comum e também com toda a igreja a nível mundial, o 5º dia mundial dos pobres. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, as pessoas que aqui se encontram e todas e tantas que à distância, através das redes sociais, das emissoras de rádio, web Semeando e Montanhesa, também rezam conosco. Por meio da parábola da figueira, como vimos no Evangelho, Jesus ensina-nos a manter uma atitude vigilante que nos leve a discernir, a distinguir os sinais da presença de Deus no mundo e na história. Não ficar desanimados, desalentados. Ao contrário, sermos pessoas que alimentam a esperança dos desanimados, daqueles e daquelas que não têm nada a realizar, que não há mais saída, que não há mais solução. O Evangelho desse final de semana, o penúltimo do tempo comum desse ano, nos traz um pequeno apocalipse, que significa revelação. Apesar de utilizarem figuras escatológicas de final dos tempos, os apocalipses sempre são mensagens de esperança, jamais de desespero, muito menos convite de alienação no tempo presente. A mensagem de Jesus é sempre mensagem de esperança, esperança que nasce da fé. Marcos nos convida a reconhecer a presença do reino de Deus que vem, que já está entre nós. Assim como reconhecemos o verão se aproximando, quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas começam a brotar. Dessa realidade, nada e ninguém ficarão de fora. Até os que dormem no pó da terra despertarão, uns para a felicidade eterna, outros para a infelicidade. Mas os que tiverem dado sentido nobre à sua existência, brilharão como estrelas por toda a eternidade, diz o evangelista. É o nosso jeito de ser e viver o hoje que decidirá nosso destino. O dia e a hora em que isso vai acontecer, Marcos afirma que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. A festa de Cristo Rei, que celebraremos no próximo domingo, coroa esse fim. É por isso que a liturgia, em vista à preparação desta festa, nos oferece o Evangelho com claras características apocalípticas. Todo o capítulo 13 deste Evangelho é chamado de Apocalipse de Marcos. Temos que levar em conta que Jesus vivia num ambiente marcado pela efervescência apocalíptica. Esperava-se o Messias, a intervenção de Deus na história, o fim do mundo, a era definitiva. Também as comunidades primitivas vivem essa expectativa dos fins dos tempos, na espera da nova vinda do Senhor. Dirigir nosso olhar para o fim nos remete para o hoje, o presente de nossa história, porque o fim, a meta de toda a humanidade, é a comunhão com Deus, com o Pai. Este caminho de volta ao Pai, que é nossa vida, não está extinto de dificuldades, sobretudo se queremos viver seriamente nossa fé. Esses sinais grandiosos, catástrofes cósmicas, são sinônimos. Já no livro do Apocalipse, os acontecimentos cósmicos prenunciam a novidade que Deus vai criar. Com a parábola da figueira,
Jesus quer ensinar a sua comunidade a aprender, distinguir e discernir os sinais da presença de Deus no mundo e na história. É por meio desses sinais que Deus vai conduzindo o seu projeto e a própria história para um rumo novo. Devemos compreender que os apocalipses querem nos dizer que tudo que temos que viver tem um sentido, uma face escondida, e que tudo se passa como se Deus, aparentemente vencido pelo mal, tomasse de fato o poder, utilizando para isso tudo que é nocivo, tudo que é contrário ao amor. O cristão deve ser sempre uma pessoa alegre, confiante, mesmo diante do sofrimento, pois olha para o futuro com serenidade e esperança, porque sabe que é Deus quem preside toda a nossa história, toda a nossa vida. O Senhor espera que não deixemos de lado a responsabilidade de nossa parte. Vivemos em comunhão quando partilhamos a vida e os dons. Celebramos hoje, portanto, com toda a igreja presente em todo o planeta, o 5º Dia Mundial dos Pobres. A iniciativa é fortemente desejada pelo Papa Francisco para exortar a igreja e os fiéis a sair, para encontrar a pobreza nas várias formas em que ela se manifesta no mundo moderno e estender a mão aos mais necessitados. O lema escolhido para promover o dia deste ano vem do Evangelho de Marcos: sempre tereis pobres entre vós. Lembremo-nos hoje e sempre dos nossos queridos irmãos e irmãs pobres, menos favorecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.